esse é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão.
esperança, promessa de cura, restauração. Por tua graça somos teu reino, filhos herdeiros, livres em ti. O teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas, vencedor, tu nos dás a vitória e cantamos grande. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Muralhas caem, cadeias se rompem, vivemos para sempre justos em ti. Nos levantamos, venha teu reino, livres brilhamos, teu sangue, tua cruz. O teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas, vencedor, tu nos dás a vitória e cantamos grande. Não há outro igual a ti, grande. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Em toda a terra és rei, vitorioso rei. Teu reino não tem fim, não há outro igual a ti. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês que está conosco. E a gente tem um monte de gente aqui. Quero mandar um beijão para Mel. Mel lá de Curitiba. Não, Mel de Londrina. Minha esposa já está aí. Tia Alissa. Maria Luísa Soares. Que saudade de você. Lembrei de você agora há pouco. Eu vi uma publicação tua tão engraçada. Me lembrei o quanto você é divertida. Carlos Moraes. A Graça. Lourdes Gonçalves. Luciana Guedes. Vitinho. Dulce. Carla Romão. Douglas. Douglas está lá na Inglaterra. Está falando com a gente. Sandra. Continuar. Michele. Está lá em Portugal. Karina. Vânia Guida. Tia Bizinha. Rodrigo Trotti. Pastorzão querido. Ricardo Lira. Lourdes Gonçalves a gente já viu, já falamos. Anice, Habita, e quanto tempo? Mamãe, Rodrigo Mansur, Graça, e muita gente boa, Nilzete, é isso aí. Marilene,
eu não consigo ver, e o João Holanda, né? Eu não consigo ver o pessoal que está na sala de vídeo lá, da Daniele, mas muito obrigado aí pela participação. Carlos Moraes, lembro, lógico que lembro. Que o Senhor abençoe a todos vocês aí. E a gente nessa hora, a gente está se juntando para orar. A situação é séria, é grave. E o cristão ele tem uma maneira de batalhar, de guerrear. E ela não abre mão, a gente não abre mão dessa ferramenta que a gente tem. A arma do cristão não é uma pistola, não é um revólver. A arma do cristão é a oração. E através da oração, a gente não quer ficar alheio às coisas que estão acontecendo, alienados, mas a gente quer, pelo contrário, a gente quer enfrentar tudo que está acontecendo e a gente não tem condição de enfrentar se não for na força do Senhor. Então orar faz bem, orar junto faz muito bem, e eu quero aproveitar essa conexão aqui com tanta gente boa, gente querida, para a gente orar junto. Tem muita coisa acontecendo, mas a gente não perde o costume, a fé, a esperança de levantar um clamor a Deus, crendo na ação poderosa dele em nosso favor, nos favorecendo. Amém? Pai, nós oramos a Ti. Existe gente doente, existe gente que está lutando, a crise financeira, a crise emocional, há diversas crises, mas fazemos menção do nome do Senhor, que é o único nome que faz jus à guerra que nós estamos enfrentando. Nós cremos que o Senhor pode ir à nossa frente para nos defender, para nos proteger, para nos dar uma mente capaz de assumir as promessas e não as perturbações. Pai, que a gente fique firme nesse tempo difícil, que a gente possa ajudar um ao outro, que a gente possa fortalecer uns aos outros. Pai, eu quero clamar em favor de todos aqueles que estão lutando com a tristeza de terem perdido pessoas no meio dessa pandemia, no meio dessa tempestade tão agressiva, que o Espírito Santo traga consolo. Existem pessoas que estão lutando com tratamentos que não estão infectadas pelo coronavírus, mas a situação se agravou porque qualquer tratamento hoje, entrar num hospital, é uma complicação a mais. Nós oramos para que o Senhor coloque tudo em ordem, para que aqueles que estão se tratando possam ser curados, possam melhorar, que haja um grande mover de cura nesse país, em tantas áreas onde percebemos carência. Ó Deus, que a gente não seja notícia lá fora, como vergonha ou como qualquer coisa que não condiga com a nossa fé, mas que a gente possa lutar, que o nosso povo sofrido possa vencer as adversidades que estão sobrevindo na força do Senhor, que a gente não lute com a força do nosso braço, mas que o Senhor nos fortaleça para que encaremos, enfrentemos e possamos ser vitoriosos. Nos ajuda a sermos mais espirituais, que a gente milite mais na área espiritual da nossa vida, porque as outras áreas, muitas delas, a gente fica frágil diante de circunstâncias, mas nós queremos ter uma vida que fique acima de circunstâncias. A gente quer valorizar coisas que ninguém pode arrancar de nós. Que o Senhor fortaleça valores em nós, que o Senhor nos leve a mergulhar na Tua presença, que isso possa ser uma garantia, que a Tua graça nos sustente, nos baste. Essa é a nossa oração. Clamamos em especial por todos aqueles que estão lutando com problemas emocionais agravados por causa dessa pandemia. Lembramos da vida da Laurinha, com apenas 12 anos com síndrome do pânico. Não queremos achar que isso é normal. Não queremos acreditar que isso é uma nova normalidade. Não aceitamos isso e colocamos diante do Senhor, para que o Senhor traga cura e abençoe a família também, da Laurinha, o Márcio, a Daniela, a Anelisa. Assim como abençoa todas as famílias, que não haja ambiente para briga, mas para paz, que haja ambiente para paz, amor, fortalecimento de laços, que pai não brigue com os filhos não briguem com seus pais, que não haja desentendimento, mas que haja uma construção harmoniosa em que cada um de nós possa participar, abençoando ao outro.
Pai, lembramos do Henrique, que se machucou ontem, lembramos do Márcio, que está com Covid também. Ó Senhor, age na vida dos teus servos, dos teus filhos. Clamamos, Senhor Deus, por aqueles e aquelas que estão passando por depressão, que o Senhor possa visitar os seus corações. Ó Pai, nós oramos pelos hospitais, nós oramos pelas instalações hospitalares, todos os profissionais de saúde, para que o Senhor dê uma grande bênção na vida deles. Eles estão sendo muito pressionados, é um momento muito complicado para eles, eles estão na frente da batalha. Que o Senhor fique à frente deles, protegendo cada um deles, suas famílias. Cada um que está precisando sair para ganhar o pão, que não tem condições de ficar em casa, que o Senhor abençoe também. Aqueles que podem ficar nas suas casas, que fiquem também, renunciando às suas vidas próprias, normalidade, para que outros possam ir e trabalhar, que assim a gente possa se ajudar e possa se tornar ainda mais fortes no Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? A gente tem uma palavra aí para trazer hoje que está em Marcos capítulo 8, verso 37. A gente está colocando o tema, quer dizer, o título da mensagem, né, e a referência bíblica logo no início. Depois a gente compartilha com a página no Face e futuramente, aí, conforme for a adesão, a gente vai conseguir fazer também pelo YouTube também. Seria uma grande alegria. A gente ainda tem uma necessidade de muito mais gente inscrita, mas aos pouquinhos a gente vai chegando. Vou te esperar encontrar o texto, Marcos 8, verso 37. Marcos 8, a partir do verso... Quer dizer, o único verso que a gente vai ler essa noite vai ser o verso 37. Diz assim: qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja e perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da própria alma? Pai, visita nosso coração através da Tua palavra. Que o Espírito Santo seja o ensinador nessa noite. Que cada um de nós possa pulsar o coração, que o coração possa pulsar com a revelação da Tua palavra, trazendo vida, revitalizando nossa fé e esperança no Senhor. Que sejamos edificados, que o Senhor possa construir um pouco mais do Teu plano em nossa vida. Que a gente não fique por aí desistido, pelos cantos, frustrado, mas que a gente se anime com a Tua palavra e possa por ela ser direcionado. Firma os nossos pés em Ti, dá-nos mais intimidade. Com certeza há uma porção de Ti que ainda não agregamos, que hoje seja o tempo oportuno para que possamos agregar um pouco mais da Tua presença na nossa vida. Que o Senhor haja poderosamente, que a Tua palavra ela cumpra o propósito dela e que nos conduza, que nos mova a fazer algo baseados naquilo que recebemos dela. Que haja, assim, entendimento, direcionamento, fortalecimento, renovo, crescimento na nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração em Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom, a gente tem muita dificuldade na vida de ganhar perdendo. A gente só sabe ganhar acumulando, mas a proposta do Evangelho é que a gente aprenda a ganhar perdendo. A gente renuncia a alguma coisa, a gente abre mão de alguma coisa, a gente sai do lugar de governo e passa esse governo para o Espírito Santo, e assim a gente entende, essa é a lógica do Evangelho, a dinâmica da terapia de Cristo, e aí a gente entende que está ganhando alguma coisa. Isso é um processo na nossa vida, porque o costume, o rompante natural é que a gente imagine que só acumulando a gente vai se sentir conquistando alguma coisa. Em Deus, isso não funciona assim.
E em Deus, a gente desiste, renuncia, abre mão, entrega, e aí é que entendemos que alguma coisa está sendo edificada na nossa vida. Bom, olha, é muito preocupante que a gente adquira, uma preocupação particular que eu tenho, ministerialmente falando, é que a gente adquira muito conhecimento sobre muita coisa, mas a gente não encontre o caminho de distribuir o que a gente recebe. Muitos lugares de fé se tornaram lugar de acúmulo. É só você pensar no teu corpo físico, não é? Se você se alimenta mal, você vai ganhar peso. Se você se alimenta bem, esses alimentos eles vão ser assumidos, assimilados pelo teu corpo físico como saúde. Então a gente não come simplesmente pelo prazer de comer, a gente come pela necessidade de nutrir nosso corpo para que, fortalecidos por essa alimentação, a gente possa ter saúde. E saúde é um conceito muito dinâmico, não é? Não adianta eu dizer que há anos atrás eu tive saúde. Saúde é uma coisa que importa para agora, por esse tempo chamado já na nossa vida. Então é muito preocupante que a nossa espiritualidade nos conduza a um acúmulo de informações e não nos mova ao mesmo tempo, proporcionalmente, né, em medidas iguais, nos mova a agir em função daquilo que a gente passou a saber e não nos leve a compartilharmos aquilo que recebemos de alguma maneira. Então isso é uma preocupação. Na verdade, a gente usa até mesmo a ideia de intelectualidade como uma defesa. Uma pessoa pergunta para você quem você é e você diz a tua formação acadêmica, a tua formação intelectual. Uma pessoa te pergunta sobre um assunto e você responde dizendo que já leu muito sobre aquele assunto, que você tem muito conhecimento baseado naquilo que você estudou. Muito bem, ok. O grande problema é que gente com muita formação tem dado poucas respostas. Esse é um problema do nosso tempo. Há um acúmulo de informações muito grande, as pessoas têm curso disso e daquilo, dentro e fora do país, mas muitas vezes não conseguem dar respostas simples. Eu me lembro de uma experiência que me marcou bastante. Eu fui começar um trabalho de visitação num presídio lá em Lisboa, né, em Portugal. E a gente precisou passar por um tempo de formação muito rápida, né, uma mini formação para que a gente pudesse entrar ali. Então ali a gente foi informado de como a gente deveria vir vestido. Por exemplo, não ir de terno e gravata porque eles associam a figura de advogados, então eles são hostis, então procurar ir com roupas, não roupas assim, terno e gravata, roupas mais simples. Aí a gente foi ensinado sobre dinheiro, que eles são muito hábeis em pedir dinheiro, então a gente, em hipótese alguma, desse dinheiro e tudo. E aí a gente estava conversando e a pessoa que nos passou a formação falou assim: eu tenho duas grandes tristezas na vida. A primeira delas é que eu não entendo a Bíblia. Eu não consigo entender a Bíblia. Eu acho a ideia de entender a Bíblia muito bonito, mas eu não consigo entender, não consigo compreender a palavra de Deus. E, em segundo lugar, acho que me sinto inútil porque o papel dela era de ser uma agente de ressocialização. E ela dizia que se sentia frustrada porque não conseguia, com o material que ela tinha, teórico, ela não conseguia levar detentos a serem ressocializados. Então ela falou assim, olha, ela disse isso com lágrimas nos olhos. Nem me recordo o nome dela, mas me recordo desse momento em que ela se abriu sobre a sua própria profissão. Então, com isso eu quero dizer que às vezes uma pessoa ela detém um certo conhecimento, mas aquilo não produz nada efetivo. Não é? São coisas que você tem,
mas que não te servem para absolutamente nada. Há um perigo muito grande em que a nossa busca nos leve a conhecer algo que a gente não é capaz de transmitir. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Isso faz parte da terapia de Cristo. Eu começar a perceber que o fundamento da gente buscar conhecimento em Deus é justamente para que haja o que ser partilhado, né? A gente às vezes não partilha porque a gente não compreende que esse é o santo propósito do compartilhamento. Então há muito conhecimento rolando. Quantas lives a gente tem visto as pessoas fazerem? As pessoas estão se movendo através de transmissões pela internet, pela vedação aos encontros presenciais. Porém, o problema não está aí. O problema está no que a gente faz com tanto conhecimento que está rolando por aí. O que a gente faz com isso tudo, não é? Não adianta a gente adquirir um conhecimento se ele não vier acompanhado de um propósito, a gente fazer valer isso, não é? As pessoas até cobram isso dos cristãos, porque elas dizem, vocês leem a Bíblia, carregam a Bíblia debaixo do braço, têm a Bíblia toda marcada com cores, não é? Dizem que o culto foi uma bênção, dizem que é maravilhoso ser crente, mas não conseguem produzir nada com isso, por exemplo, no nível do relacionamento. O camarada vai ao culto, o culto é uma benção, mas quando ele volta do culto, ele distrata o porteiro, não é? Ele é insensível à dor das pessoas, ele não consegue se relacionar bem nem com a família dele, ele volta do culto, ele vai para o quarto, ele se isola porque aquilo que ele recebeu é só para ele, se ele passa por algum tipo de hostilidade, ele responde com hostilidade, porque na verdade aquilo que ele recebeu não foi capaz de produzir nada. Com isso eu não quero que ninguém se sinta exposto. Esse é o desafio de todos nós. A gente está aqui lidando com coisa séria. Nós temos dificuldade de colocar em prática aquilo que a gente recebe. Essa é uma luta comum a todos nós. E o que a gente faz nesse espaço é justamente tentar colocar isso em pauta como prioridade na nossa vida para a gente avaliar baseado nisso aí. A gente dá muito cartaz a quem diz deter o conhecimento e talvez a gente não avalie que a coisa mais importante é a maneira como a gente compartilha, como a gente cumpre propósitos efetivos com aquilo que a gente recebe. Então aí a gente já passa a avaliar as coisas de uma maneira diferente, porque há quem tenha muito pouco nas mãos e faça muito com o que tem. Você pode ter todos os ingredientes e a comida não sair boa. Enquanto tem gente que é hábil na cozinha a ponto de pegar o que está restando, o resto da geladeira e consegue fazer uma comida gostosa. Está entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Não é tanto o que você tem como ingrediente, se você tem muito, se você tem pouco, mas é o que é que você faz com os ingredientes, se você tem habilidade, né? Uma receita ela é composta da quantidade de ingredientes que você tem que ter e do modo de fazer, o preparo, é a habilidade de pegar o ingrediente e transformar em alguma coisa. A gente pode empatar ou até superar pessoas na quantidade de ingredientes, na abundância de ingredientes. Mas o que diferencia, né, numa receita é como você prepara aqueles ingredientes que você tem. E aí eu te faço uma pergunta: de que adianta você ter uma receita maravilhosa de um bolo que nunca você chegou a fazer? Eu percebo isso, né? Minha esposa cozinha bem, e aí as pessoas perguntam a receita, as pessoas querem a receita, as pessoas lutam para saber como se faz, porém muitas delas perguntam e nunca fazem. Nunca fazem nada com a receita que recebe. E aí de que vale você ter a receita de uma coisa que você nunca vai fazer, não é? E é muito interessante que o relacionamento da gente com as pessoas nos mune de muitas receitas.
Várias coisas que hoje, por exemplo, a gente come em casa, foi fruto de uma receita que alguém passou para você, de alguma coisa que você gostou e procurou saber como faz. Agora, o que fez a diferença foi você praticar, colocar à prova aquilo que você recebeu e sem o medo de voltar talvez à receita ou a quem te passou para saber por que deu errado. Eu estou aqui hoje na condição de alguém que está tentando acertar a receita da vida com Deus, mas eu estou aqui também na condição de quem ainda não conseguiu. Eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas que têm resposta para tudo. Agora eu me uno com muita facilidade, eu me vejo envolvido pelas pessoas que admitem que ainda não sabem e que se consideram aprendentes, que é uma expressão que o pessoal de educação gosta muito hoje em dia. Ter o aluno como um aprendente. A gente não sabe aprender a aprender. A gente gosta de dar respostas, a gente gosta de dizer que já sabe, quando na verdade a gente cresce muito mais quando a gente se julga um aprendente. Aliás, é interessante isso, a gente chega para pessoas que a gente admira muito e pergunta para elas sobre, com admiração, sobre a genialidade delas, elas sempre dizem, não, eu não sei nada, eu estou aprendendo ainda. Não é engraçado que a excelência, ela é demonstrada com humildade. O contrário também é verdade. Quem não sabe nada banca muito de saber fazer as coisas, quando na verdade quem sabe não precisa ostentar que sabe ou gritar que sabe, porque sabe e isso é o suficiente. Então é um compromisso, é um desafio muito grande para a gente. Por quê? O que acontece? O texto que a gente leu diz que não há vantagem, né? Qual é a vantagem de conquistar tudo e perder a si mesmo? O preço que muitas pessoas estão pagando para conquistarem não vale a pena. Porque nada pode valer a pena se você, ao conquistar, perde a si mesmo. Então a proposta da terapia de Cristo é que você aprenda a ganhar sem perder a si mesmo. Só há como a gente aprender a ganhar sem perder a si mesmo se a gente começa a entender o valor que tem a nossa alma. E aprende ao mesmo tempo que não é possível negociar nada. Quanto é que vale a tua paz? Quanto é que vale o seu lar estar em ordem, em harmonia, apesar das dificuldades que todos nós enfrentamos? Então, muitas vezes, a gente luta por coisas, não é? A gente é capaz de ter uma mesa farta, mas nem sempre somos capazes de desfrutar de uma refeição com harmonia. Eu já fui em casas de pessoas com muitas condições e não gostei da refeição porque não me senti à vontade. Já fui na casa de gente muito simples, né? Se tem uma coisa que pastor faz é ir na casa das pessoas. Então eu já fui na casa de muitas pessoas, em condições muito diferentes, com muita disparidade, né, entre o que tem mais e o que tem menos. Mas nem sempre o ter mais ou ter menos foi determinante, porque às vezes eu fui na casa de pessoas que só tinham um café puro para oferecerem, mas me senti muito bem, senti ali senti o calor do Espírito Santo. Assim como eu já fui em casa que tinha tudo, mas não havia condições de me sentir bem. Aliás, é interessante, né, que isso é uma coisa que nos liga muito, né, às pessoas. Você tomar um café com uma pessoa que você gosta é completamente diferente do que você fazer qualquer refeição se você não se sente bem com aquela pessoa com quem você está almoçando. Então, a terapia de Cristo, ela vai ajustando isso na gente. Por quê? A nossa carne quer conquistar. O mundo é capaz de se propor a te ensinar a ganhar. O grande problema é que há, de fato, muita gente ganhando, mas perdendo a si mesmo.
se coloca no lugar de um político corrupto que ele rouba do erário público para si, o que é que ele está ganhando no nível de si mesmo? Ele está vendendo a alma para ter alguma coisa sem se dar conta que a gente não tem como repor nada que a gente perca ao nível da nossa alma. Não tem nada, e é a segunda parte do versículo. O que vocês teriam para dar em troca da própria alma? Não tem nada. E aí a gente inverte, né? A obra do Espírito Santo em nós inverte esse processo e nos faz colocar como prioridade a nossa alma. A gente coloca como mais importante a nossa alma, pensamentos, sentimentos, emoções. E o que isso produz? Porque a gente pode pensar, mas isso é uma maneira romântica de viver, a gente tem que ganhar, a gente tem que conquistar, a gente vive num mundo cão, a gente vive num mundo de muita competição. Muito bem. Quem ganha a sua alma, quem fortalece a sua alma, quem nutre a sua alma de coisas boas, é capaz de produzir algo, o efeito do que se produz. Quando a gente tem a nossa alma fortalecida, saudável, cheia de Deus, do Espírito Santo, é produzir algo que nos destaca. Você consegue diferenciar uma pessoa que trabalha para você com amor de uma pessoa que só trabalha por aquilo que você disse que ia pagar? Você consegue ver isso. Você consegue destacar quem faz com amor de quem só faz para ganhar o que foi combinado. Então, o tratamento das emoções ele é muito importante, porque quem faz por amor faz melhor. Tem muita gente que quer arrotar, me perdoe a expressão, né? Muita gente que quer arrotar uma santidade que soa tão mal aos ouvidos de quem ouve que não produz nada. Assim como existem pessoas muito simples, mas elas são tão amáveis na maneira de falar, na maneira de conduzirem as coisas, que você aceita a correção, que você aceita o tratamento, porque isso é exatamente a maneira como o Espírito Santo faz. O Espírito Santo não grita com ninguém, o Espírito Santo não impõe nada a ninguém, o Espírito Santo não força a barra com ninguém. O Espírito Santo diz a verdade, mas ele sabe como conduzir a verdade em amor dentro de você de uma maneira que você quer esse tratamento. Eu acho que uma das maiores dificuldades que eu tenho de romper ministerialmente é justamente essa, porque eu estou propondo uma coisa de um caminho de correção. Quem é que quer isso? Quem é que quer se conectar para escutar alguém falando que você tem que ser corrigido, que você tem que ser transformado, que você tem que melhorar o tempo todo? Não é? A nossa carne não quer isso. Mas, se a gente não aceita o tratamento, a gente corre o risco de ganhar, mas perder a si mesmo. E aí a palavra está dizendo o seguinte: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está cheio de gente aí ganhando um monte de coisa, mas está perdendo por um lado que não tem como ser reposto. Eu posso não ter tudo, mas eu posso ser cheio de Deus. Eu posso até ter perdido nessa pandemia, financeiramente falando, mas não há nada que nos impeça de ganharmos, conquistarmos, sermos bem-sucedidos ao nível da nossa alma. Posso aprender a viver em paz, sem comer no restaurante que eu gosto, sem vestir a roupa que eu acho que me cai bem, porque na verdade a melhor comida é aquela que é comida com paz. Aliás, Provérbios diz isso, né? 17 diz, né? É melhor comer um prato de hortaliça onde há amor do que um pedaço de carne onde há ódio. É a Bíblia que diz isso. A melhor roupa não é aquela da melhor loja mais cara, mas é a roupa que você veste, que cobre por dentro alguém que está revestido de Deus. Aí essa roupa é meramente uma roupa, não é? Porque a verdadeira vestimenta é a de salvação. Jesus Cristo foi lá, morreu na cruz do Calvário por nós,
e o sangue dele nos cobriu. O sangue dele nos cobriu. Vocês se lembram da história de Esaú e Jacó, não é? Jacó, ele chega ali diante do seu pai, que estava à beira da morte, e ele pede a bênção, que na verdade deveria ser do irmão, e o pai, quando toca nele, fala o quê? A voz, eu sei de quem é. A voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Porque houve um revestimento, e o pai seguiu ali conforme o revestimento. Deus, quando olha para você, não vê teu pecado, não vê tua falha, tua fragilidade. Ele vê o sangue do filho dele na sua vida. E tem roupa melhor do que essa? E com isso a gente vai sendo tratado, a gente vai desistindo de uma tentativa de maquiar, de mascarar o que está podre, o que está sujo, o que está ferido, o que está rasgado por dentro. Então a gente começa a inverter. Conforme a gente falou ontem, a gente, ao invés de remendar uma roupa velha com um remendo novo, a gente troca a roupa. A gente se veste de dentro. O cristão não se veste fora para dentro, ele se veste de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Não é? Bom, o caminho para a gente não perder a si mesmo. Eu posso não intencionalmente perder a mim mesmo. Porque eu posso fazer alguma coisa que não resulte num crescimento em nível de alma e haja perdas. Mas aí há um caminho aí para a gente não perder nossa alma. Há uma dica, há uma direção, há um itinerário. Quando você soma aquilo que você melhor faz e usa aquilo que melhor você tem para ajudar, para compartilhar, para resgatar, para abraçar, para envolver, para cuidar, para melhorar a vida de outras pessoas, você ganha duas vezes. A Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, e com isso eu quero terminar dizendo que quem dá, recebe duas vezes. Quanto mais a gente se envolve nisso, e aí você vai dizer, mas eu já fui muito enganado, eu já fui traído, eu já fui passado para trás. Não, da onde vem aquilo que você dá é uma fonte que não esgota jamais. O que esgota é aquilo que não vem de Deus. Mas o que vem de Deus é uma fonte de água viva. Então tem sempre mais. Você doa, canaliza, distribui, compartilha e aquilo não cessa porque não tem início em mim e em você, mas tem início na fonte, que é o Senhor Jesus. Por isso que a terapia tem que ser de Cristo, porque tem que vir de algum lugar que não vai acabar. Porque, consequentemente, como é óbvio, a gente vai dar e nem sempre vai receber, nem sempre vai ser retribuído ou reconhecido no que a gente está fazendo. Porém, não temos preocupação com o que vamos receber, porque aquilo que recebemos vem de uma fonte que não cessa, que não para de jorrar no nosso favor. Bom, o problema não é a nossa alma. Sentimentos, emoções e pensamentos podem glorificar a Deus. O problema é quando a gente faz do que a gente pensa, do que a gente sente, da maneira como a gente tem emoções, quando a gente faz disso um negócio. Não, eu e você não estamos à venda, então a gente não vai trocar, a gente não vai negociar, nada disso. E aí, mas há uma necessidade, a gente precisa, o que a gente faz? A gente aprimora, essa que é a importância, a relevância da terapia de Cristo está aí. Eu aprimoro a minha alma, eu construo a minha alma em Deus, e o resultado disso é que eu entrego, eu oferto algo para a sociedade, para a comunidade de fé, para a minha família, para mim, algo muito melhor. O melhor que você pode fazer é melhorar as tuas emoções em Deus. Porque quando você faz algo com amor, você é imbatível naquilo que você faz. Quando você faz algo que produz paz, ninguém que queira fazer guerra com você vai te vencer. Porque a gente crê que a nossa guerra a gente vence
na paz. Não é fazendo mais guerra. O ódio pode vir sobre você, contra você, mas no amor você debela esse inimigo, essa doença da alma, que é o ódio, a indiferença. Tudo isso acomete aqueles que não querem tratar a sua alma. Então inveja, medo, insegurança, tudo isso a gente tem com grande quantidade em nós. Mas não tem problema, a gente submete isso à obra do Espírito Santo e a gente vai passando por esse tratamento e cada uma das nossas emoções ela é substituída, trocada, melhorada, transformada pelo Espírito Santo e a gente passa a glorificar a Deus com aquilo que a gente sente. Olha que bênção, olha que bênção. Eu era uma pessoa irada, eu me levantava e não conseguia me controlar. Você é exposto a isso, você identifica que isso não é bom para você, você coloca diante de Deus e Deus transforma isso. Então pessoas muito iradas passam a ser pessoas que têm muita energia para empreender, por exemplo, os projetos de Deus. Se você era aquela pessoa que se levantava e descontrolada, começava a gritar com todo mundo, você passa a ser aquela pessoa que se levanta e vai promover justiça, vai promover a paz, vai se levantar e vai dizer assim, não vamos brigar, não é por aí. Deus é capaz de fazer isso. Aliás, essa que é a terapia de Cristo, é essa. É isso aí. Eu era aquela pessoa completamente indiferente. E aí você deixa de ser uma pessoa indiferente para ser uma pessoa que é capaz de não se associar a coisas que não sejam boas. É diferente uma coisa da outra. Uma coisa é você ficar indiferente à dor do outro. Outra coisa é você aprender a não entrar no comboio errado e não se misturar. Entendeu? Então as emoções, todas elas têm correspondências na glória de Deus. Tudo que você sente, você tem que identificar. Não adianta você negar e fingir que não existe. Você está muito nervoso, não adianta você dizer, eu estou muito calmo, eu acredito que eu estou muito calmo. Não, você tem que entender que esse nervoso, ele não é uma bênção, mas ele pode ser transformado. Pessoas muito passivas, elas às vezes são passivas demais por insegurança. E aí o Espírito Santo vai e nos dá uma força. Então você vai ver pessoas, né? Eu conheço, por exemplo, um pregador que ele era gago. E Deus fez uma promessa de que ele seria um pregador. Hoje é um pregador de renome mundial. Então tem muitas pessoas, para que não dizer, né? O próprio Moisés, ele chega para Deus e Deus, como é que eu vou libertar Israel se eu sou gago? E Deus responde para ele, mas quem é que fez a boca? Então nós, muito bem, muito prazer, quem nós somos em Deus? Somos os improváveis que Ele acolhe, transforma e revela para o mundo algo que glorifica o Seu nome. Pai, nós oramos a Ti nessa noite, para que o Senhor não nos deixe seguir pelo caminho em que a gente ganha por um lado, mas por outro perde a si mesmo. Nos ensina, Senhor, que não podemos fazer da nossa alma negócio, mas que possamos apresentar o que sentimos, pensamos, as nossas emoções, tudo isso possa estar diante de Ti no Teu altar e que pelo Teu Espírito Santo nós sejamos transformados e passemos a glorificar a Ti através das nossas emoções. Ó Deus, cremos que o Senhor não tira a nossa identidade, mas o Senhor apruma, coloca em ordem para que ela comunique o propósito santo que o Senhor tinha quando nos criou. Que cada um de nós possa cumprir propósitos. Que a nossa vida não seja vivermos para nós mesmos, voltados simplesmente para a gente, de maneira egoísta, mas que coloquemos tudo aí para que as pessoas possam ser abençoadas com aquilo que vamos compartilhar. Que cada um de nós possa viver para o outro e que assim não falte nem para o outro e nem para nós. Que sejamos supridos por Ti,
que os céus se abram sobre nós, nos enviando suprimento para que não falte aquilo que a gente precisa para nós e principalmente aquilo que podemos dar para ajudar o outro. Que não cruzemos as mãos, mas que possamos estendê-la a Ti, entregando o que somos e recebendo a transformação por parte do Espírito Santo. Nós assim oramos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado por essa conexão que nos fortalece. Nós estamos nessa batalha juntos e cremos que o Senhor vai à nossa frente, nos protegendo, nos fortalecendo para não pararmos, para continuarmos. Conto com você lá na nossa página do Facebook para a gente poder começar a transmitir por lá. Conto com você com a tua visita lá no nosso site www.terapiadecristo.com.br. Há 2 livros lá que eu escrevi para você baixar gratuitamente. E a tua inscrição também é muito importante no nosso canal no YouTube para que a gente possa fazer coisas por lá também. Tá bom? Se essa mensagem edificou a sua vida, curta, compartilhe para que isso possa gerar condições de chegar em outras pessoas que a gente não tem acesso, né, pela nossa conta pessoal, mas que com o teu compartilhamento vai chegar nos teus contatos que não são propriamente os meus em comum, não é? Mas são outros contatos, tá bom? Não se esqueça, nós estamos sendo tratados por Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui para continuar caminhando, sem perder a si mesmo, recebendo do Senhor para que possamos compartilhar com todos. Amém. Um abraço.